No nosso último encontro, nós refletimos que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, descreve a vida do povo de Deus como uma peregrinação, e nós falamos também sobre a importância da linguagem simbólica para que possamos nos conectar à verdade. Verdade essa que está além da aparência, e a linguagem simbólica ela é fundamental para compreendermos a verdade e conhecermos a Deus e a sua vontade também. Nós falamos um pouco de que a vida cristã ela não está relacionada a simplesmente aderirmos a algumas ideias dogmáticas, doutrinárias, com relação a algumas crenças. Isso faz parte. Mas, sobretudo, a vida cristã está relacionada a entrarmos num caminho. E esse caminho, como falamos na semana passada, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 14:6, Ele mesmo quem diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O peregrino, ele caminha em direção a Cristo, independente do endereço, do onde ele está indo. O lugar que ele busca de repouso, de descanso, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o destino. Paulo, em Romanos 8:29, diz que Deus nos predestinou. Ele pré-estabeleceu um destino para nós. E qual é esse destino? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o destino. Esse é o caminho. Foi o que nós falamos. Cristo Jesus. E a nossa vida se conformando à vida dele. Encontrando nele sentido e propósito para a nossa existência. John Bunyan, usando o recurso da linguagem simbólica, ele nos convida a observar como toda essa caminhada começa. E ela começa quando Deus desperta o coração. Eu não trarei aos irmãos alguns slides, acabei não tendo tempo para isso. Mas, se for para trazer um tema para o primeiro encontro pós-introdução, seria esse: quando Deus desperta o coração. Quando Deus desperta um peregrino. E falaremos sobre o sonho que ele teve ali no início do primeiro parágrafo da história, o deserto, o homem vestido de trapos, o livro, o fardo. Trabalharemos em cima desses símbolos para resumir a história e a gente compreender de maneira mais profunda o que cada imagem significa. Mas para introduzirmos, há momentos na nossa caminhada com Deus que Deus muitas vezes nos faz parar. Não porque o mundo tenha parado, ou as nossas responsabilidades tenham diminuído, não porque não tem nada mais para fazer, mas porque de repente algo dentro de nós desperta. E isso nos faz parar, refletir, nos perguntar: para onde eu estou indo? Qual o sentido da minha vida? Qual a lógica disso? O que farei? Os irmãos que já começaram a leitura já observaram essas perguntas no peregrino. Deus, muitas vezes, quando entra no nosso caminho, Ele nos desperta essas perguntas. E aqui já quero fazer um parênteses. Você pode ler o livro, não precisa ler conforme a gente está lendo. Vai lendo, vai caminhando com ele, vai voltando, vai trazendo reflexão para a sua própria vida, vai enxergando a sua vida em cada personagem e buscando de maneira pessoal fazer esse caminho
espiritual, essa peregrinação também. E a pergunta faz parte dessa peregrinação. Para onde eu estou indo? A verdadeira conversão raramente começa quando uma pessoa ela aprende ali uma doutrina, um dogma, tudo mastigado, tudo respondido, onde ela só memoriza as respostas. Geralmente, a vida cristã, a peregrinação, rumo à salvação, começa quando Deus desperta a nossa consciência com perguntas profundas, para que assim a gente possa experimentar um despertar. Despertar para a nossa essência de vida humana, que é uma essência espiritual. E nesse caminho de despertar, antes mesmo da bem-aventurança, da alegria, do gozo, o Evangelho muitas vezes nos apresenta um caminho de desconforto. Despertar não é fácil, não é legal de imediato. Antes da paz, existe angústia profunda. Antes do descanso, vem a guerra, vem peso, vem profunda escuridão. E é exatamente nesse ponto que John Bunyan inicia sua obra. Ele não começa falando de um peregrino como se fosse um herói, um homem forte que faz e acontece. Não, ele começa com um homem profundamente aflito. Talvez porque toda a verdadeira história da salvação começa assim. E eu queria começar com os irmãos a leitura. Você que tem esse livro, pule esse poema, que é maravilhoso, é bom que você leia. Eu, inclusive, ia publicar no grupo da igreja esse poema. Depois você desfrute dele na sua casa. Não há tempo para lermos ele. Mas é uma apresentação à obra, de maneira muito poética e maravilhosa. Eu só não publiquei ali no grupo, que ia ficar gigantesco. Mas partindo lá para o início do livro, ele não é dividido em capítulos, ele só começa. E eu queria que você me acompanhasse na sua tradução, mesmo. As traduções elas se divergem um pouco. E qualquer coisa você nos avisa, tá bom? Todos comigo? Tranquilo? Jolie, tem aí em mãos? Eu coloquei um modelo, mas se quiser, tem um modelo aqui. Pode acompanhar se quiser, porque fica melhor. Embora a gente não vai ler muito hoje, mas vamos ler aí, pelo menos na minha versão, é um primeiro parágrafo. Diz assim: enquanto andava pelo deserto deste mundo, encontrei um lugar onde havia uma furna. Deixa-me parar um pouco. Irmão Pimenta, o irmão não está com o livro? Ô Jolie, então compartilha com o irmão Pimenta esse livro. Lá no primeiro capítulo, quem tem esse livro, página 17, tá bom? Página 17. Eu vou ler novamente, diz assim. Assim que começa a história. Enquanto andava pelo deserto deste mundo, eu encontrei um lugar onde havia uma furna, que é caverna, gruta, depende da versão. E ali deitei-me para descansar. Logo adormeci e tive um sonho. Vi um homem em pé, vestido de trapos, virado de costa para a própria casa, com um livro em mãos e um grande fardo nas costas. O observei, enquanto abria o livro e lia o que nele estava escrito. Então, à medida que lia, chorava e tremia. Após muito se esforçar para conter-se, não suportou e irrompeu em lamuriosas lágrimas, dizendo: o que eu devo fazer? Primeiro, vamos pensar um pouco sobre essa primeira frase.
aonde ele está caminhando pelo deserto deste mundo, encontra um lugar, uma caverna, se deita para descansar. E a partir de então, nesse descanso, ele sonha. E no sonho tem revelação. E a revelação desse sonho é a história do peregrino. Deus fala com ele através de uma visão da alma, enquanto caminhava pelo deserto deste mundo. Assim começa um dos livros mais influentes da história humana e da história cristã. É curioso, porque ele inicia não descrevendo cidades, personagens ou acontecimentos, mas ele começa aqui falando de um deserto. E depois ele dorme nesse deserto e sonha. À primeira vista, parece algo sem muita importância. Alguém está no deserto, dorme no deserto e tem um sonho. Mas algo profundamente simbólico, para quem é familiarizado com a linguagem simbólica, inclusive a própria linguagem simbólica da Bíblia. Quando aparece nas Escrituras, deserto, sonho, pessoas caminhando no deserto e tendo revelação de Deus no deserto, isso é muito simbólico e muito profundo. Primeiro quero pensar um pouco sobre o deserto. O deserto aparece várias vezes nas Escrituras. Não é apenas um lugar geográfico. O que o deserto representa? Peço que os irmãos se atentem. Depois os irmãos leem. O que o deserto representa? O deserto representa um lugar espiritual. É onde Deus leva os seus filhos quando Ele deseja falar com os seus filhos, sem distração. No hebraico, a palavra para deserto, que é midbar, significa lugar de fala. Lugar de fala. Parece um paradoxo, uma contradição. Na verdade, é um contraste. Como assim deserto, lugar de fala? Porque deserto parece um lugar tão silencioso, tão vazio. Mas é ali que Deus fala mais alto. Ou é ali que a alma consegue escutar melhor Deus. O Deus que sempre está falando com a gente. E muitas vezes a gente não consegue ouvir. E Deus muitas vezes nos lança ao deserto, para que nós possamos ouvir. O deserto é um lugar de fala. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender de Deus, a ouvir a Deus, mesmo na marra. Mesmo que a primeira geração foi incrédula. Não peregrinou bem, enquanto não aprendeu a ouvir a Deus. No deserto. Moisés também encontrou o Senhor de maneira muito especial no deserto. Elias ouviu aquele sussurro suave da voz de Deus no deserto. Isso mudou completamente a sua vida. Renovou plenamente. No deserto, João Batista, ele tem o seu ministério, e o ministério de preparar o caminho para o Senhor. O Senhor Jesus, após o seu batismo, começa o seu ministério no deserto. Ele, depois de ser batizado, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. O deserto é um lugar pedagógico, é um lugar espiritual. Ali Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo para fundamentar suas convicções profundas a respeito de quem ele era, do seu chamado e para que ele veio. Jesus, como Filho de Deus, é alguém guiado pelo Espírito Santo para depender do Espírito Santo em oração, para não perder o foco. E no deserto, ele encontra Satanás. E ele discerne no deserto a voz de Deus e a voz de Satanás. Isso foi fundamental para Jesus, porque ali ele vence Satanás, a tentação, pela fé na palavra. E o deserto serviu para Jesus
conhecer-se mais como filho de Deus e conhecer-se mais no sentido de qual é o seu propósito. E ele veio para destruir as obras do maligno. Deserto é esse lugar de revelação profundo, onde as ilusões desaparecem. Isso é muito profundo. Na cidade, porque haverá, os irmãos que já leram, sabem que na cidade aqui há muita distração. Ele vai até trazer um aspecto muito negativo da cidade. A cidade é um lugar de distração, onde o Deus comércio domina. Para que o comércio flua, é preciso despertar a cobiça, sentimento de falta, e isso gera ansiedade, isso gera correria, e as pessoas correm para um lado e para o outro, sem mesmo entender o sentido e o propósito de suas vidas. Elas pensam que o sentido do propósito é comer, beber, se divertir, pagar conta, né? E assim se perdem. No deserto não. No deserto existe silêncio, solitude. Deserto é um lugar para a verdade, para que a gente foque na verdade, foque inclusive na verdade de nós mesmos, em relação a como está o nosso coração, como está a nossa alma. Porque às vezes no meio da cidade a gente não para pensar e para refletir sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, que caminho estamos trilhando, qual o sentido de nossas vidas. Na cidade ouvimos muitas vozes, no deserto ouvimos a nossa alma, e talvez seja por isso que tantos evitam o silêncio nos dias de hoje, porque não suportam ouvir a própria alma. Não suportam. E não tem como trilhar um caminho de peregrinação cristã sem o deserto. Não tem como. Sem buscar esse lugar de solitude para discernir e ouvir a própria alma. Eu quero ler com os irmãos um texto de Deuteronômio 8, versículo 2. É o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 8, 2. Olha que interessante. Deus falando para o povo que ele tinha guiado ao deserto rumo à terra prometida. Deus diz assim, Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás ou lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Para que o Senhor guiou o povo no deserto? Para humilhar, para conduzir o povo à humildade, para provar o povo e para o povo saber o que estava em seu coração, se eles estavam guardando ou não a aliança com Deus. E Deus humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Deus conduziu o povo à oração, ao jejum, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, no caso aqui o maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para isso que serve o deserto. É isso que Deus está falando. Olha, eu conduzi vocês para isso, para esse caminho. Esse é o caminho de peregrinação, para que vocês discernam o que está no coração de vocês, se estão guardando o mandamento do Senhor ou não, para que vocês andem em humildade, e para que vocês compreendam, através da provisão diária, porque era um caminho de jejum. O povo recebia apenas a provisão uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Um caminho de oração, de consagração. Para quê? O que é para aprender com isso? Não é para ter desespero, não é para ter pressa de passar. É para desfrutar. Desfrutar da verdade, de que nem só de pão, como Jesus vence no deserto, né? Vive o homem, ou viverá o homem. Mas ele viverá da palavra que procede da boca do Senhor. Então o deserto é isso. Serve para buscarmos o Senhor.
e entendermos essa verdade. Para Deus nos humilhar, para que então possamos ser preenchidos por Ele e pela palavra dEle. O deserto é maravilhoso. Inclusive, no ano passado, nós estudamos sobre o deserto como uma disciplina espiritual. Porque nós devemos ter a prática da solitude, de buscar lugares desertos para ouvir a Deus. E muitas vezes é Deus que nos força a passar por esses desertos para ouvi-lo, para nos salvar, nos santificar. O deserto, o silêncio, não é fuga do mundo, mas é abertura reverente para a voz do Senhor. E essa é a causa de tanto sofrimento na vida humana, de tanto sofrimento em nossas almas, não tenha dúvida disso. Essa é a causa de toda a inquietação, ansiedade e perversão de nossas almas. Nós estamos ouvindo de tudo, muitas vozes. Isso vai sobrecarregando a nossa alma. Só que diante de tantas vozes e vozes e vozes, vídeos, stories, leads e tudo mais, a gente não consegue ouvir Deus em meio a tudo isso. Não consegue. Deus habita no silêncio. Deus é Espírito. Toda a vida se movimenta a partir do silêncio. E Deus está lá. Assim é o mover de todos os seres, o nascer do sol até o pôr do sol. Não há barulho nessa obra. É um silêncio que move o sol, que move a terra, que move todo o nosso organismo do corpo. Se está tendo muito barulho é porque é o sinal que estamos com problema. Mas geralmente os nossos órgãos fazem silêncio e nos mantêm vivos. É silencioso o crescimento das árvores, das flores, das frutas. A gente nem percebe. Nossa, já cresceu, né? Porque a vida ali, a seiva interior, o Espírito que cria e sustenta todas as coisas é silencioso. E a alma humana precisa encontrar esse lugar de silêncio para encontrar Deus. Onde o Espírito Santo comunga com o nosso Espírito as verdades. Que Jesus experimentou no deserto como Filho de Deus ali, como ser humano, como Messias que precisava entender quem Ele era e o seu propósito. E nós também. Então, qual foi a última vez que você permaneceu em silêncio suficiente para perceber o estado de sua própria alma diante do Senhor? Porque é assim que começa o caminho de peregrinação. Você tem se esquivado do silêncio? Ou você tem sido amante do silêncio? Já falamos sobre essa disciplina espiritual que necessitamos para o bem de nossas almas diante de tanto barulho. Solitude. Intencionalmente irmos à direção de Deus. Para ouvir a Deus, ouvir nossa alma, ouvir o que está acontecendo também no mundo espiritual, como comentamos ontem com os homens, que muitas vezes tem muitas vozes, que são vozes demoníacas em nossa mente, que a gente precisa discernir e combatê-las. Geralmente é voz de ansiedade. Faça isso, faça aquilo, se preocupe com isso. Como com o próprio Jesus no deserto. Olha, você é filho de Deus, está com fome, sai dessa sofrência. Por que você não transforma essa pedra em pão? Por que você não faz alguma coisa? Né? A gente tem que discernir a voz. E perceber, opa, essa é a voz da ansiedade. Ela não é a voz de Deus. Tudo começa nele. Aí ele tem um sonho. Irmãos, a proposta é reflexiva. Os irmãos vão compreender isso na caminhada. Para que eu estimule também os irmãos a terem esse tipo de leitura e reflexão na própria obra do peregrino, mas na própria leitura das Escrituras. A grande graça da gente ler a Escritura é quando a Escritura nos lê. É quando ela vai mostrando e revelando o estado de nossa alma. Seja para o bem ou para o mal. E para isso tem que ter reflexão. Sonho. Depois de caminhar pelo deserto, ele dorme. E ele sonha. E aqui é um contraste da linguagem simbólica da sabedoria. Qual é o contraste aqui?
A gente vai ver mais à frente que a cidade, ali estão todos acordados, mas dormindo espiritualmente. Está um agito, todo mundo parece que está vivo, que está encontrando ou vivendo com um sentido e um propósito, mas na verdade é uma sonolência espiritual muito grande. E o contraste é que agora, através de um sono no deserto, em um sonho, a alma se desperta ao sentido e propósito de sua vida. Na Bíblia, Deus algumas vezes utilizou sonhos para revelar profundamente sua vontade aos seus servos, para o despertar. Essa é a linguagem simbólica aqui do sonho. Sonho, na linguagem simbólica da sabedoria, é despertar, é revelação. A gente tem exemplo na Bíblia de José, que recebeu sonhos, Daniel, que recebeu e interpretou sonhos. A gente tem José, marido de Maria, mãe do Senhor, que também foi ali orientado por Deus através de sonhos. O símbolo do sonho está em contraste, como eu acabei de dizer, com o sono espiritual da humanidade, a dormência espiritual da humanidade, embora acordados, vivem correndo atrás do vento. E o peregrino ele dorme e ele sonha para um grande despertar para a vida espiritual. E assim a narrativa se desenvolve a partir desse sonho, trazendo revelação sobre todos nós, como se fosse um espelho. Como eu disse, não é nós estamos lendo a obra, a ideia é que a obra revela sobre nossas vidas, a obra nos lê. Assim, a palavra de Deus também tem esse efeito. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos revelar a vontade de Deus, ela nos lê. E eu quero citar Hebreus capítulo 4, verso 12, quando ele fala sobre esta obra da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é viva. Hebreus 4,12. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, ela divide alma e espírito, junta e medula, e ela é apta, lá no finalzinho do versículo, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Durante as reflexões, eu vou citando alguns versículos, irmãos. Os irmãos vão podendo aí escrever, de repente no livro, citando. E nem todos a gente vai parar para ler. Apenas fazendo parte da nossa reflexão. Mas diz aí que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é cortante, penetrante. Por quê? Porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, é ela que nos lê. Quando a gente se debruça a ela com fé, é ela que vai ali falando a respeito sobre o nosso pensamento, sobre nossa história, sobre nossa miséria, sobre nossa esperança, sobre nossa condição. Isso é maravilhoso. E a gente tem que, para entrar no caminho de peregrinação, se despertar diante dessa revelação, para que então possamos conhecer a vida, o sentido e o propósito. Assim como é o sentido aqui do livro. Através do sonho vem a revelação. Para quê? Para nos despertar. Para que a gente possa discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Quem quer isso hoje em dia? Né? O despertar. Quem está buscando isso? Há um conto indiano, onde um grande sábio estava ali caminhando com seus discípulos, viajando e ensinando, e os discípulos desse grande sábio, admirado, dizia: ó meu mestre, como as pessoas da cidade, como os governantes precisam conhecer essa sabedoria. O mundo seria completamente melhor, maravilhoso, se as pessoas conhecessem essa sabedoria. Aí o sábio disse para os discípulos: olha, tem um povoado aqui perto de onde nós estamos, tem uma pequena cidadezinha. Vai lá, pergunte para cada homem de família ali o que eles mais querem da vida deles, o que eles estão buscando. E os discípulos foram lá, perguntaram para 40 pessoas praticamente. Perguntaram: o que vocês querem da vida de vocês?
Aí depois da entrevista, voltaram para o mestre. Mestre, nós entrevistamos 40 pessoas. O que eles disseram? Olha, umas 20 pessoas responderam que o que eles mais querem na vida é conforto. Eles estão ali numa condição mais difícil, estão ali passando com os perrengues, eles querem mais conforto na casa, conforto para a família, quer ter mais segurança nesse sentido. E depois, outras 10 pessoas disseram que estão muito preocupadas com seus filhos e querem ver os seus filhos encaminhados na vida. Querem ali eles com um bom emprego, com uma boa família, para que eles tenham juízo. E depois outras 5 pessoas disseram que queriam saúde. O que mais querem é saúde, porque, nossa, não dá para ficar doente. O que eles mais querem na vida é saúde. E depois as outras 5 disseram, eu quero longevidade. Quero viver, vai viver até 90, 100 anos. Aí o mestre perguntou, mas e aí? Alguém queria sabedoria? Alguém estava buscando sabedoria? Aí os discípulos, sabedoria? Ué, não, mestre, ninguém disse isso. Aí o mestre disse para os discípulos, então, como é que eu vou dar ou entregar algo às pessoas, aquilo que elas não querem e não estão procurando? Como que eu vou entregar a elas uma oportunidade para o despertar, sendo que elas não querem isso? Como? Como? É aquele conto lá, né, de Sócrates falando da sua mãe. Será que tem como uma mulher dar à luz, uma parteira, né? Será que tem como ela ajudar no parto, parir a criança, se a mulher não está grávida? Será que tem como? Mas a salvação começa assim, quando Deus desperta o homem para a vida espiritual. E a gente vai ver mais à frente que isso é obra do Espírito Santo. Mas sem despertar, não há busca por Deus. Não há revelação. Tudo começa com o despertar. E aqui é ilustrado no sonho. E o que ele vê nesse sonho? Ele vê um homem vestido de trapos, né? Viu um homem em pé, vestido de trapos, virado de costas para a própria casa, com um livro em mãos e um grande fardo nas costas. É isso que ele vê. Vestido de trapos, com um livro na mão e um grande fardo nas costas. Tem até uma imagem ilustrativa, ela não está tão clara, né? Ali com uma mochila. Esse homem pode representar qualquer pessoa, independente da classe social, seja rico, pobre, independente da profissão, independente do sexo, se é homem ou mulher, se é jovem, se é adolescente, se é criança, se é velho. Esse homem representa eu e você. Vestido de trapos. Na simbologia bíblica, as vestes frequentemente representam a condição espiritual de alguém. A Bíblia sempre vai nos chamar, né, a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem. Isso aparece nos sacerdotes, nas vestes que eles usavam. Em Gênesis, após a queda, Adão e Eva percebem a sua nudez e tentam fazer vestes para si. Uma veste ridícula, representando o seu estado espiritual. Mas Deus, com graça, reveste eles com o sangue, com a pele de um animal. Deus que providenciou as vestes para conduzi-los à redenção. Mas esse texto, talvez aí tenha as referências bíblicas, com certeza faz referência a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. O que diz lá? Quem sabe de qual é esse texto? De que todos nós somos como imundo, e as nossas boas obras, ou as nossas justiças, como trapo de imundícia. Isaías
64, 6. Vê se é isso mesmo, eu só citei, mas alguma versão diz diferente. Lê em voz alta aí. Isaías 64, 6. Pois todos nós somos como Isso. todas as nossas justiças como prato de justiça. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. É um texto onde o povo está desenvolvendo humildade, se quebrantando. E com certeza Banner pensou nesse texto ao falar sobre esse homem que está aí com os trapos. Um homem que percebeu a sua pobreza espiritual, sua própria miséria. Despertar para a miséria. Não era um homem pobre financeiramente, não é por isso que ele estava com o trapo. O sentido simbólico é porque sua justiça própria, como a gente vê aí no texto, é insuficiente. E essa é uma das maiores obras da graça de Deus. Nos trazer revelação dessa verdade, ok? De que todas as nossas justiças e obras são como trapo de imundícia. São insuficientes. Claro que em Deus e em Cristo há uma transformação, há as boas obras, mas sem a redenção, sem Cristo, sem a retirada desse fardo. É isso. Isso é obra da graça de Deus. Isso é libertação. Porque as pessoas na cidade, ele vai apontar para nós, elas se acham boas. Principalmente quando elas vão se comparando. Porque sempre tem alguém pior que a gente. Aí elas se comparam com marginais, com pessoas problemáticas, pessoas, enfim, que são um problema para a sociedade. E à medida que ela vai se comparando aos outros, ela vai até percebendo, olha, eu não sou tão ruim assim. Talvez eu seja uma pessoa boa. Isso é ilusão. É construir uma falsa segurança e sensação de si mesmo. Isso é falso. Mas quando a luz da santidade de Deus vem sobre nossa consciência, desperta a nossa consciência, a gente percebe que as nossas melhores obras, elas não podem comprar a nossa redenção. Não podem ser suficientes para o caminho de reconciliação com Deus. Não são suficientes para a gente viver o sentido eterno de nosso propósito. Pelo contrário, quanto mais a gente tenta, mais a gente percebe a nossa miséria e a nossa insuficiência. E tudo isso é obra da graça de Deus. Tudo isso é caminho de peregrinação. Não tem como pular a etapa. Ok? Não tem como. Lembra do publicano que foi justificado e salvo, segundo as palavras de Jesus? Lá em Lucas 18, 13. 2 homens estavam no templo. O publicano, pecador, que muitas vezes era considerado pelo povo como um homem corrupto, perverso. Mas ele estava ali, batendo no seu peito, pedindo: Senhor, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. E ele foi justificado. Enquanto o outro, o fariseu, estava agradecendo a Deus: ó Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esse miserável, não sou igual a essa desgraça. Que bom, que eu sou tão bom. E o Senhor me fez, nossa, o Senhor tem me abençoado para que eu não seja como essa gentalha. E esse não foi justificado, foi condenado. Essa percepção é fundamental, porque por mais que seja difícil e amarga, mas ela é o princípio da caminhada de fé e da esperança. Pois somente quem reconhece estar doente procura um médico. Ninguém começa uma jornada, então. Jornada espiritual se achando bom o suficiente. A jornada, ela começa quando a gente percebe a nossa miséria. Será que há alguma área em nossa vida que ainda confia mais na própria justiça do que na justiça de Cristo? Que a gente precisa confessar? Será que a gente precisa ter revelação séria? Quão miseráveis nós somos e dependentes da graça de Deus? Será que a gente está tendo consciência disso? Lá em Tiago 4, no verso 7, 8, 9, eu acho que é o verso 9.
Ele está falando sobre humildade ali. Ele diz: sinta as vossas misérias. Deixa eu só dar o endereço certo. Verso 9. Ele está falando: se acheguem a Deus, sujeitem-se a Deus. Aí no verso 9: sinta as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se. O vosso riso em choro, a vossa alegria em tristeza. E aqui é a ideia do arrependimento, que é o caminho do peregrino. Sinta as vossas misérias. O mundo não quer isso, a cidade não quer isso. Quem vai ao deserto sente isso. Sente a própria miséria. A cidade, as pessoas querem se sentir bem consigo mesmo. O tempo todo. Elas comem e bebem para se sentir bem consigo mesmo. Elas querem trabalhar no trabalho que as faz se sentir bem consigo mesmo. E assim por diante. Tudo é essa busca desenfreada de amor próprio. E a destruição da própria cidade. E a verdade liberta. Como? Conhecendo claramente a nossa miséria. Sinta a vossa miséria. A gente precisa sentir mais essas coisas, irmãos, para a gente caminhar na vida espiritual. E quando a gente não se quebranta desse modo, a gente começa a se achar, a trilhar o caminho da soberba e é o caminho da perdição. E não é porque a gente está na religião que está tudo certo. A gente pode se tornar igual o fariseu que está lá no templo, orando, intercedendo. Mas sem humildade não há condição nenhuma de redenção. Ele acha o livro. O livro aqui representa a palavra de Deus. Isso é óbvio na leitura. Observei enquanto abri o livro e li o que nele estava escrito. A ideia aqui é de que ele observou o fardo dele. Enquanto ele abria o livro e lia o que estava escrito no livro, ele foi tendo percepção do fardo dele. Tudo muda quando esse homem começa a ler. Não porque o papel possua o poder, mas porque Deus fala através da palavra. A gente acabou de citar isso. A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é significativo que Bunyan tenha colocado aqui a Bíblia nas mãos do cristão, antes mesmo de colocar qualquer personagem, antes mesmo de colocar o evangelista, que vai ser aí um dos primeiros personagens que vai aparecer. Por quê? Isso é muito simbólico e significativo. O primeiro encontro decisivo da jornada é com a palavra de Deus. Inclusive para que a gente perceba tudo isso que ele já percebeu. Inclusive perceber a nossa própria miséria. Deus, normalmente, ele desperta seus peregrinos para o caminho de fé, o caminho espiritual, por meio da palavra de Deus. Sempre é assim. O Espírito Santo desperta-nos. Depois a gente ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido, nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,14. É assim. Ela é o meio pelo qual Deus fala com a gente. Ela é o meio pelo qual nós conhecemos a verdade sobre Deus e sobre nós. E o cristão, ele não lê por curiosidade, para querer saber informação histórica, para saber ali debates teológicos, não. Ele lê para compreender sobre ele mesmo, porque ele é lido pela palavra de Deus. E cada página revela a condição. Isso aconteceu também em Pentecostes, capítulo 2, verso 37, de Atos dos Apóstolos. Depois que Pedro prega o evangelho, fala a respeito de Cristo crucificado, ressuscitado, assunto aos céus, sobre o dom do Espírito Santo, sobre aquelas pessoas, a condição delas, porque elas crucificaram o Senhor da glória. E depois dessa palavra, no capítulo 2 aí de Atos dos Apóstolos, verso 37, aqueles homens compungiram-se no coração. Eles se entristeceram diante da palavra. Por quê? Porque a palavra, a pregação revelou a condição de sua alma. E eles ficaram tristes, compungidos.
Talvez todos nós já tenhamos vivido algo semelhante. Se não, deveríamos viver. Porque é assim que começa o despertar da alma. Pela palavra de Deus. Quando ela revela a nossa condição. E ela revela o quê? O nosso fardo. Essa é a crise do peregrino. Ele tem o fardo nos ombros. E aqui a gente entra na simbologia do fardo. Representa não apenas o pecado, sim, o pecado, mas a culpa, as consequências do pecado. Davi conheceu bem esse peso. Ele compartilha um pouco sobre isso no Salmo 32. Ele diz, no verso 3 e 4 do Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo ele padeceu. Dia e noite a culpa me cercou, e toda a minha força foi levando. Porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite. Enquanto eu não confessei o pecado, havia um fardo nas minhas costas. Enquanto calamos os nossos pecados, enquanto não percebemos e não confessamos nossa miséria, há um fardo. Os nossos ossos sofrem também, o corpo sofre. Tudo sofre. O fardo nos esmaga. E essa é uma simbologia bem forte no início da narrativa. Ele está ali angustiado, mesmo lendo a palavra de Deus, mas quanto mais lia o fardo, esmagava ele. Porque a revelação do pecado, e o pecado pesa. Pesa na consciência, o pecado pesa nos relacionamentos, pesa na alma e no corpo também. E muitos vivem assim, muitos seres humanos, grande parte dos seres humanos que estão perdidos, estão com esse fardo. Carregam culpas antigas, feridas que causaram, que receberam, que foram acumulando com o passar do tempo. Uma carga ou uma sobrecarga muito grande em sua alma. E isso atrapalha muito, distorce muito a condição humana de viver o seu propósito. Alguns tentam sim aliviar de várias formas, com trabalhos, outros se distraem procurando anestesiar a consciência, fugindo do deserto, fugindo da solitude, sempre buscando coisas, fazendo, mas nenhuma dessas coisas remove o fardo continua lá. Coisas antigas que não foram tratadas continuam lá. Basta ir para o lugar de silêncio para começar a perceber isso. Mas como eu disse, o que é interessante é que o fato dele ler, isso não quis ou fez com que o fardo só aumentasse. Quando ele leu o livro. O livro revela o fardo. Palavra de Deus. Sim, o peso sempre esteve lá. Mas quando a gente se desperta, quando a nossa consciência se desperta a verdade a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, mesmo que o homem não sentia quando estava adormecido, mesmo acordado na cidade, mas é a palavra que desperta a nossa consciência, para que, em tristeza, possamos nos arrepender. E eu quero citar um texto de 2 Coríntios 7,10. Paulo diz, 2 Coríntios 7,10, que a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, o fardo da culpa, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Arrependimento e conversão são as mesmas palavras do texto bíblico. A gente está falando aqui de um caminho espiritual, de um caminho de conversão a Deus. Ele está deixando a miséria, a cidade, as ilusões da vida, indo ao deserto, buscando a revelação e trilhando esse caminho a partir do despertar espiritual de conversão.
E inicialmente, o que envolve esse caminho? Tristeza. Revelação do fardo, que não é para a nossa destruição. Não é. Mas sim, é uma tristeza. Quando ela nos conduz ao arrependimento, ela é para a salvação. Porque tem muita gente, sim, a vida é cheia de angústia. Tem muita gente que lida com as suas tristezas e angústias, não buscando o caminho a Deus, mas muitas vezes se perdendo cada vez mais. A tristeza do mundo produz morte espiritual e emocional. Agora, segundo Deus, produz salvação. O fardo é revelado pela palavra, para salvar. Jesus diz, conhecereis a verdade vai libertar vocês. A verdade sobre vocês mesmos, sobre a condição de vocês, sobre a insuficiência de vocês. E Jesus, nos revelando essa verdade, Ele nos chama a Ele, a salvação. Quando Ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados com o quê? Com o fardo. Vinde a mim, todos que estão assim sobrecarregados, por conta de seus pecados, culpas, inquietações malignas. Vinde a mim, e vocês receberão de mim descanso. Eu vos aliviarei, vocês vão aprender de mim a ser manso e humilde. Sim, a trilhar um caminho de carga. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas não é mais uma sobrecarga. Que a sobrecarga é que nos destrói. Da culpa e do pecado. Mas é preciso ter essa consciência. Cristo nunca convidou pessoas leves, pessoas de bem com a vida, pessoas com a autoestima lá em cima. Não. Jesus chama pessoas cansadas, pessoas deprimidas, pessoas inquietas, pessoas doentes. Jesus chama pecadores. Venha a mim. A mim. Você é incapaz sem mim. É incapaz. E é assim que o Evangelho começa a derramar graça sobre nós, nos humilhando primeiro, porque a graça é derramada aos humildes. Tiago 4, 5. Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. E aí ele vai dizer, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós, humilhai-vos perante o Senhor. O Evangelho começa oferecendo graça aos humildes. E Deus muitas vezes tem que nos levar ao deserto, para quê? Como a gente viu lá em Deuteronômio, para nos humilhar, para restabelecer a nossa condição primária de vida, porque Ele nos fez para a humildade, para que então possamos ser cheios dele. O Evangelho começa oferecendo graça aos humildes. E o humilde, ele percebe que seu fardo é pesado demais para carregar sozinho. Ele percebe que ele não consegue. Ele é um fracassado. O que Deus deseja nos ensinar por meio dessa imagem? Que angústia do peregrino, essa angústia que não é a depressão mundana, é a depressão piedosa, a tristeza piedosa, que conduz a gente ao arrependimento. É o Espírito Santo agindo, para que na medida que o fardo nos curva, a graça nos levante. O fardo é para nos curvar. Salmo 51, meu pecado está sempre diante de mim. Eu vou confessando. Eu vou me humilhando. Eu vou me entregando a Deus. Eu vou tentando suportar sozinho. Que bênção é nos humilharmos diante do fardo, para que a graça nos levante. A gente só recebe a ressurreição depois que a gente morre. Essa é a vida cristã. Esse é o nosso batismo. Antes da gente prosseguir, vamos olhar para a nossa vida, e perguntar: que fardo eu tenho carregado? Que tem me impedido a caminhar a vida espiritual, com humildade e mansidão.
Eu preciso ter consciência disso. O que tem pesado sobre os meus ombros? Falta de perdão, de reconciliação, intrigas. Estou preso ao passado, preso à ansiedade do futuro. Né? Que culpa será que eu carrego? Eu estou muitas vezes tentando carregar sozinho, eu não entreguei ao Senhor. E somente Cristo pode remover esse fardo. Somente Ele. O fardo nos humilha para nos achegarmos a Cristo. E outro ponto de reflexão também. Será que a palavra de Deus tem despertado a minha consciência para o arrependimento? Qual foi a última vez que eu me entristeci profundamente por causa dos meus pecados? Não por causa dos outros. Não porque as minhas expectativas foram frustradas, não. Mas por causa de que, quando as minhas expectativas são frustradas, eu me irei. Eu fiquei ansioso. Eu me perverti no caminho. Qual foi a última vez que eu tive esse contato, como quem está olhando para um espelho, com a minha própria alma, e percebi a minha miséria? Me derramei e chorei, e senti as minhas misérias profundamente. Porque é assim que começa o caminho do peregrino. O caminho da vida espiritual. É assim que, de alguma maneira, a gente quer despertar as pessoas, os seres humanos que estão na cidade, a vir para esse lugar de conhecimento e revelação, para que eles só valorizem a graça de Deus, primeiro, percebendo a sua própria miséria. Mas se eu não percebo, o perdido sou eu. Será que eu tenho permitido que Deus revele o meu coração? Ou será que eu tenho fugido da solitude, do deserto, desse caminho de silêncio? Ou eu estou ficando entregue a um caminho barulhento, viciante? Porque se é assim que eu estou, a minha alma está muito enferma, muito sobrecarregada. O Espírito Santo quer que a gente olhe para essas imagens e possamos nos reconhecer como esse homem, cheio de trapo. Sim, o caminho vai ser até a cruz. A gente sabe a história. Haverá muitos personagens no caminho. Mas tudo começa com o despertar. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas é isso. É nos despertar para essa consciência. E isso já é uma grande obra da graça de Deus. Porque ninguém começa na caminhada cristã enquanto está acomodado e distraído na cidade da ilusão. Ninguém. A pessoa tem que ir para o deserto e perceber que esse mundo é um grande deserto. Tudo é pó. Tudo é areia. Tudo passa. Tudo aquilo que é visível passa. Quando a gente tem a consciência e lida com o mundo desse modo, a gente vai olhar para dentro. Para que a gente conheça algo que permanece. Para que a gente conheça Deus. E tenha a capacidade de ouvi-lo. E viver a partir da palavra dele. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca.